protestam e interditam via no centro da capital após impasse sobre mudança para o novo mercado. Na Vila Maranhão, moradores denunciam problemas de saúde após vazamentos de produtos químicos. A lei orçamentária é aprovada em primeiro turno, mas ainda depende de uma nova votação na Câmara. Policial militar é preso em operação da Polícia Federal por suspeita de envolvimento com tráfico internacional. E ainda no esporte, dia decisivo no Campeonato Maranhense. Boa noite, hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro. Eu sou Stephanie Almeida e o Band Cidade está no ar. Um protesto de feirantes interditou a Avenida Guaxinduba na manhã de hoje. A categoria reclama do prazo considerado curto para transferência das atividades para o novo mercado da cidade e denuncia prejuízos após fechamento do espaço tradicional. Logo nas primeiras horas do dia, a Avenida Magalhães de Almeida, nas proximidades do Mercado Central, foi interditada durante um protesto. O grupo, formado por feirantes, cobra mais prazo para a mudança ao novo mercado da cidade e melhores condições para a transferência. Segundo eles, o prazo atual é insuficiente para concluir as correções estruturais. Nós estamos fazendo essa manifestação, é o seguinte, é porque o prazo da gente é pouco, ele tem que dar 15 ou 20 dias para poder não se locomover para lá. Nós temos mercadoria, pode estragar. Então vai fechar 2 feiras, não pode fechar 2 feiras. E lá está em obra, nós estamos ajeitando os boxes, já tem muita obra. Eles deram um galpão para nós, então não deram nada feito para você chegar, botar sua mercadoria não. O que eles fizeram? Deram um galpão, aí como é que você vai tirar sua mercadoria daqui para botar lá, sem ter o suporte para botar a sua mercadoria? De acordo com os trabalhadores, os ajustes nos galpões e boxes têm gerado despesas extras e dificuldades financeiras. E hoje cedo foram surpreendidos com os portões do Mercado Central fechados, sem qualquer aviso prévio. Situação que impediu a realização das vendas. Chegou hoje aqui para trabalhar, estavam os portões fechados, sem condição de ir para lá. Se você ir lá, você vai ver. Além das dificuldades na estrutura e do prazo considerado curto para a mudança, os feirantes denunciam o cadastro regulamentado. Segundo eles, dos cerca de 400 trabalhadores, mais de 100 ficaram fora da lista oficial. Alguns afirmam que os pontos foram repassados para pessoas que nunca atuaram no local. Sou proprietária dos direitos de uso há 33 anos. Não foi o prefeito que me deu, não foi a prefeitura que me deu. Aí uma moça disse que aquele ponto que eu trabalhava não é meu, é da empresa que eu trabalho. O que era meu era lá, mostrei para ela não me respondeu nada. Uma semana depois ela foi escondido de mim e mandou cadastrar os meus pontos no nome das mulheres. Durante o protesto, os feirantes também relataram falta de diálogo e de assistência por parte da Prefeitura de São Luís. Eles afirmam que reuniões com representantes do município não têm resultado em soluções concretas. Nada é resolvido, não tem nenhum tipo de diálogo. O diálogo eles botam e a gente tem que cumprir, e não é dessa forma. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal, e o tráfego na região precisou ser controlado. O engenheiro da Prefeitura esteve no local. Os feirantes agora aguardam uma resposta oficial do município e dizem que só aceitarão a mudança após garantias sobre prazo, estrutura e regularização dos pontos. Nós só saímos daqui depois que inaugurar lá e a obra terminar. E nós queremos uma posição aqui da secretaria. Nós só vamos sair daqui depois que tiver uma posição. A Prefeitura de São Luís informou à nossa equipe que mantém um diálogo com os feirantes, garantindo assistência a eles. E você lembra que na edição de ontem falamos sobre as famílias da Vila Maranhão que precisaram deixar suas próprias casas após um vazamento de fertilizantes? Pois hoje a situação ganha novos desdobramentos. Moradores relatam doenças, prejuízos na agricultura e cobram providências. A Secretaria de Meio Ambiente já fez a vistoria e apontou irregularidades. Acompanhe. Água esverdeada, fuligem no ar, odor difícil de suportar e a suspeita de contaminação química. Aí prejudica. A minha filha também é alérgica, ela é alérgica a tudo, que já foi constado. E tem um filho da minha irmã também, que já veio prejudicar devido do fedor do material.
e a aguaceira que desce e as crianças se contaminam na água porque gera aquela coceira. Essa é a realidade de mais de 70 famílias da Vila Maranhão, zona rural de São Luís. Segundo os moradores, os problemas começaram ainda em 2022, após o início das operações da empresa Valem Fertilizantes na região. A situação se agravou após o vazamento de sulfato de amônia e ureia, que atingiu pelo menos 2 ruas do bairro. Crianças e adolescentes passaram a apresentar alergias e feridas na pele. Esta moradora acompanha o filho internado em estado grave com pneumonia. Segundo ela, os médicos alertaram que o adolescente não pode voltar à área por risco à saúde. Como o médico mesmo já disse, se ele vai sair de lá, ele não posso mais trazer meu filho para cá. Para onde é que eu vou? Eu não tenho condição de pagar casa, entendeu? Eu saí da minha casa que eu tenho um projeto de criação de galinha. Eu não posso deixar tudo e ir para outro lugar com meus filhos. A escola dele é na BR, só basta o que a gente sofre aqui na lama para ir deixar e buscar, entendeu? A gente não aguenta, a gente tá querendo é justiça. Justiça é que ele olhe pelos moradores. Não é só por um, é por todos que está sendo prejudicado. Além dos impactos na saúde, os prejuízos também atingem o sustento das famílias. Moradores relatam perdas na agricultura com plantações que deixaram de se desenvolver. A gente estava aqui trabalhando direitinho, né? Aí a gente fazia os plantiozinhos da gente, né? Mas aí de um certo tempo para cá a gente tem visto, a gente tem sentido assim, até nas plantações, né? Nas plantações a gente tem visto que a planta não desenvolve mais tanto assim, né? E a água também a gente sente, o sabor da água é diferente, né? É diferente, fica... E aí a gente vê, a gente entende que é por causa dessa contaminação do resíduo da empresa, né? Desse material aí da empresa. E a mandioca que eu faço meu pedacinho de roça, também a mandioca no ponto de arrancar tá apodrecendo todinha, que no verão, a mandioca não apodrece no verão e a minha dentro do verão tá apodrecendo. Então eu acho que não seja porque passou de tempo não, porque eu nunca tinha visto, né? Então é assim, é um pouco chato pra gente. As frutas que a gente convive é das frutas, não pode mais colher fruta nenhuma. A Secretaria de Meio Ambiente vistoriou a área e coletou amostras de água. O relatório elaborado pela SEMA apontou que o vazamento teve origem em maquinários recém-adquiridos pela empresa e armazenados sem a proteção adequada. E o episódio também revela falhas na própria fiscalização, porque nós precisamos abrir esse debate sobre a necessidade de fiscalizar não só a aplicação do produto em campo, mas também o acondicionamento dele. A forma como ele é condicionado e depositado, guardado nos lugares onde isso pode implicar riscos à segurança da saúde das pessoas e do meio ambiente. É necessário discutir também um protocolo para essas situações. Tanto na zona rural como nas zonas urbanas, as possibilidades de contaminação, elas podem ocasionar uma situação de insegurança à saúde das pessoas, de tal modo que podem inviabilizar, inclusive, a permanência das pessoas nos seus locais de moradia. É muito importante a intensificação da fiscalização pela SEMA e pelo IBAMA sobre esses empreendimentos, tendo em vista que nós já estamos pagando um preço elevado, com aumento da mortalidade por casos de câncer, em especial câncer de pulmão, que triplicaram entre 1996 e 2024 em nossa cidade. A empresa foi notificada a apresentar documentos pendentes em até 48 horas, prazo que já venceu. Na última semana, a Justiça determinou a retirada imediata das famílias da área considerada de risco. Além disso, a empresa deve retirar os equipamentos contaminados e colocar barreiras físicas necessárias para proteger não apenas as pessoas residentes na Vila Maranhão, mas a proteção do meio ambiente. O advogado da comunidade aguarda os laudos técnicos e uma audiência já agendada, que pode resultar em indenização. Estamos acompanhando arduamente todos os dias que é necessário para, tanto na audiência, que já está próximo de acontecer, a favor
né, dos moradores e solicitar as indenizações devidas, né, a questão dos acompanhamentos médicos de pessoas que precisam desse acompanhamento por conta de alergia, né, já foi informado até que tem uma criança que está na UTI por conta disso, então todo o apoio jurídico necessário que as pessoas precisam, nós estaremos a ponto de fazê-lo. Que situação! A expectativa é por medidas concretas e uma resposta definitiva sobre os impactos ambientais e também a saúde da população. O espaço segue aberto para a empresa se manifestar. Uma onda de assaltos volta a assustar moradores e trabalhadores da capital. No bairro Renascença, em São Luís, um homem invadiu uma construtora e rendeu funcionários, levou dinheiro e objetos pessoais das vítimas. A ação gerou medo e reforça a sensação de insegurança na região. A polícia investiga o caso e busca informações que ajudem a localizar o suspeito. De acordo com as primeiras informações, o indivíduo entrou no estabelecimento, anunciou o assalto e rendeu os funcionários que estavam no local. Durante a ação, foram levados pertences pessoais das vítimas, incluindo dinheiro, aparelhos celulares e um cordão de ouro. Após o crime, o suspeito fugiu e, até o momento, não foi localizado. Mais um caso que reforça a sensação de insegurança na capital. Trabalhadores foram surpreendidos em pleno expediente dentro do próprio local de trabalho. A população cobra mais policiamento e respostas das autoridades. O caso de Turilândia teve um novo desdobramento na Justiça. Em julgamento realizado na segunda-feira, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu por unanimidade manter prisões dos envolvidos. As defesas apresentaram recursos, mas os pedidos foram negados. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu por unanimidade manter as prisões relacionadas ao caso de Turilândia, após o julgamento de 2 agravos regimentais realizados na manhã desta segunda-feira, dia 9. Um dos recursos foi apresentado pela defesa da vice-prefeita Tânia Mendes e de seu marido Ilan Alfredo Mendes. O outro agravo regimental foi interposto pela defesa do prefeito de Turilândia, Paulo Curió, e da primeira-dama, Eva Curió. As informações sobre o julgamento foram encaminhadas pela defesa do prefeito e da primeira-dama. Na decisão, os desembargadores mantiveram a prisão domiciliar das mulheres envolvidas no processo e a prisão preventiva dos homens, rejeitando os pedidos das defesas para alteração das medidas cautelares. Durante o julgamento, a terceira Câmara Criminal entendeu que não há fundamentos jurídicos suficientes que justifiquem a revogação ou flexibilização das prisões, destacando a necessidade das medidas para garantir o regular andamento das investigações. A decisão foi tomada de forma unânime pelos magistrados do Tribunal de Justiça do Maranhão. A aprovação do nome do defensor público Tiago Josino Carrilho como interventor estadual de Turilândia ficou para esta quinta-feira. A votação foi adiada após pedido de vistas dos deputados Fernando Braide e João Batista II, que agora tem um prazo regimental para apresentar considerações. Antes disso, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer favorável à indicação do governo do Estado. O destaque na Assembleia Legislativa, na sessão extraordinária de hoje, foi então a votação do nome do defensor público Tiago Josino Carrilho de Arruda Macedo como interventor do município de Turilândia, mas essa aprovação ficou para amanhã, depois que 2 deputados pediram vista ali no momento da aprovação. Os deputados foram Fernando Braide e João Batista II. Agora eles têm 24 horas para poder apresentar, então, as suas considerações. Nessa sessão extraordinária que aconteceu hoje também, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou parecer favorável ao projeto que trata, então, a aprovação do nome do interventor.
O relator do projeto é o deputado Arnaldo Melo e também ele disse, no momento ali de fala, que a indicação do governo do estado atende aos princípios da constitucionalidade, juridicidade e legalidade técnica, além de ser também adequada do ponto de vista administrativo. Essa foi então a fala do deputado. Vamos acompanhar. No âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, entende-se que a indicação do nome do senhor Tiago Josino Carrilho de Arruda Macedo para o exercício da função de interventor estadual no município de Turilândia atende aos requisitos da constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa, bem como revela-se adequada à necessária do ponto de vista do mérito administrativo e institucional. Tiago Josino, ele é coordenador da Central de Relacionamento com o Cidadão da Defensoria Pública do Estado. Ele também é empossado como presidente do Conselho Penitenciário do Maranhão, o cargo que ocupa aí para o biênio de 2024-2026. Além disso, ele é pós-graduado em Direito Público e em Educação de Direitos Humanos, com atuação voltada à área institucional, administrativa e à defesa também dos direitos fundamentais. Em pronunciamento, durante esse pronunciamento aqui na Assembleia Legislativa dos deputados, a presidente da Casa, Iracema Vale, pediu que os deputados se antecipem para que a votação aconteça, então, o mais rápido possível, principalmente por conta das necessidades do município. Vamos acompanhar. Dada a urgência do município de Turilândia, eu peço que os deputados se antecipem para que a gente vote na sessão de amanhã o mais rápido possível, tá bom? Só pedindo a compreensão, porque o município de Turilândia merece a nossa atenção e eu tenho certeza que vossas excelências não estão fazendo isso como medida protelatória, sim como cuidado e preocupação. Exatamente. Agora, os dois deputados que pediram vista têm, então, 24 horas para poder dar as suas considerações e a gente fica aqui aguardando também um posicionamento deles e o restante aí das tratativas em relação à apreciação, à aprovação do nome desse interventor, o defensor público, para ser o interventor do município de Turilândia. O policial militar é preso em operação da Polícia Federal por suspeita de envolvimento com tráfico internacional. O Band Cidade volta já.
horas e 53 minutos. Em Tinga do Maranhão, a Polícia Civil localizou uma adolescente de 12 anos que havia sido sequestrada pelo ex-padrasto na zona rural de Santa Luzia. O suspeito, identificado como Francisco Lima de Melo, conhecido como Baixinho, foi preso. Tudo começou após a polícia receber a informação de que a foto de uma menina desaparecida estava circulando nas redes sociais. Moradores relataram que uma adolescente com as mesmas características foi vista na garupa de uma motocicleta no bairro São Sebastião. Após consultas nos sistemas, os policiais confirmaram que se tratava da mesma vítima sequestrada no dia 3 deste mês. As investigações também apontaram que o suspeito já havia sido investigado por outros crimes e que existia o mandado de prisão preventiva em aberto contra ele. A adolescente e o homem foram encontrados em uma casa no bairro São Sebastião. Ele ainda tentou fugir, mas foi capturado. No local, a polícia encontrou a motocicleta utilizada, que era produto de furto. O caso segue sob investigação. E agora vamos ao vivo com a repórter Patrícia Santos, que vai trazer detalhes sobre o policial militar que foi preso em uma operação da Polícia Federal, suspeito de envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, ele entregaria a um esquema que utilizava o porto do Itaqui como rota para o envio de cocaína à Europa. Patrícia, boa noite. Conta pra gente detalhes desse caso. A Federal deflagrou uma nova fase da Operação Rota Marítima aqui no Maranhão. Essa operação foi realizada entre terça e quarta-feira e tem como foco o enfrentamento ao tráfico internacional de entorpecentes a partir do litoral maranhense. Foram cumpridos 4 mandados de prisão e 1 de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça do Maranhão e executados aqui em São Luís. Entre os presos estão 2 policiais militares do estado que utilizavam a função pública para favorecer as atividades do grupo criminoso. Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos simulacros de arma de fogo, as armas dos policiais que passarão pelos procedimentos legais cabíveis. Segundo as investigações, a organização criminosa tinha uma estrutura definida, ocultação, atuação na recepção, transporte e envio de drogas para o exterior, especialmente através dessas rotas marítimas. A investigação segue em andamento e a gente acompanha tudo. Stephanie. Obrigada, Patrícia. Daqui a pouco voltamos com ela com mais informações. Também mais um desdobramento que reforça a gravidade das investigações sobre o tráfico internacional de drogas no estado. A prisão de um policial militar mostra que o esquema, segundo a PF, tinha estrutura e alcance. Agora a expectativa é pelo avanço das investigações e possíveis novas responsabilizações. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 3 foragidos da Justiça em um intervalo de 24 horas. Durante as fiscalizações nas BRs que cortam o Maranhão, as prisões foram registradas em São Luís, Peritoró e envolve crimes graves como estupro de vulnerável, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico. Em um dos casos, uma passageira de ônibus foi presa com mandado em aberto e ainda transportava cocaína na bagagem. Os detidos foram encaminhados à Polícia Civil. Já em Rosário, a Polícia Civil do Maranhão realizou na manhã desta quarta-feira uma operação para cumprir mandados contra suspeitos de entregar a uma facção criminosa. Segundo a polícia, ao se aproximarem de uma das residências, os agentes foram recebidos a tiros e houve revide. Um dos suspeitos foi baleado, socorrido, mas morreu no hospital. Na ação foram apreendidas drogas, um revólver calibre 38, uma arma artesanal e munições e materiais utilizados no tráfico.
Outros 2 homens foram presos e levados para a Delegacia Regional de Rosário e a polícia continua as investigações. E no próximo bloco, o Ministério Público Federal se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados para discutir medidas de combate à violência no país. O Band Cidade volta já. Sete horas e 2 minutos.
Uma operação da Polícia Civil do Maranhão desarticulou um esquema sofisticado de transporte interestadual de drogas na região leste do estado. A ação foi realizada às margens da MA 034 no município de Buriti e resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes. A Polícia Civil do Maranhão desarticulou um esquema sofisticado de transporte interestadual de drogas na região leste do estado. A apreensão ocorreu às margens da MA 034, no município de Buriti, onde um veículo de luxo foi encontrado com entorpecentes ocultos em compartimentos falsos. A investigação teve início após a localização de um automóvel abandonado na rodovia. Durante as diligências, os policiais identificaram inconsistências no relato apresentado pelo condutor, o que levantou suspeitas e aprofundou a apuração do caso. Com o apoio do Núcleo de Operações com Cães, foi realizada uma vistoria minuciosa no veículo. Os agentes localizaram um compartimento estrutural oculto, conhecido como mocó, onde estavam escondidos cerca de 53 tabletes de substância análoga à maconha. A droga foi apreendida e encaminhada para a perícia. A Polícia Civil destacou que a ação evidencia a atuação estratégica da inteligência policial, o trabalho técnico da perícia e a integração das equipes no enfrentamento ao tráfego interestadual de drogas. A Lei Orçamentária Anual de São Luís foi aprovada em primeiro turno na Câmara Municipal, mas ainda precisa passar por uma segunda votação para ser definitivamente avaliada. O projeto, que já virou questão judicial, segue em tramitação na Casa. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Santos. A orçamentária anual foi aprovada na Câmara Municipal dos Vereadores, mas isso não significa que o orçamento esteja definitivamente aprovado. Isso porque, pelo regime interno da Casa, esse tipo de projeto precisa passar por 2 votações, com um intervalo obrigatório de 2 sessões ordinárias. Na prática, agora é preciso aguardar esse prazo regimental para que o projeto volte ao plenário e seja votado em segundo turno. E só depois dessa segunda aprovação, por maioria absoluta dos vereadores, é que o texto poderá ser considerado aprovado pelo Legislativo e seguir para a sanção do prefeito Eduardo Bright. Antes de debater a LOA, a Câmara de Vereadores de São Luís aprovou o projeto plurianual, o PPA de 2026 a 2029, incluindo uma emenda de programação que prevê a implantação gradual do passe livre estudantil na cidade de São Luís. Vale lembrar que a Lei Orçamentária Anual de 2026 em São Luís virou uma questão judicial, porque já estamos em fevereiro e a LOA ainda não havia sido aprovada. Diante desse impasse, a Justiça havia autorizado que a Prefeitura de São Luís usasse de forma provisória esse orçamento para que evitasse prejuízos a serviços públicos, incluindo também uma multa à Câmara de Vereadores caso os parlamentares não aprovassem o orçamento no prazo estabelecido. Voltamos com você no estúdio. E o Ministério Público Federal se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para discutir medidas de combate à violência no país. E o nosso correspondente Napoleão de Castro também conversou com exclusividade com o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Pedro Maia. Quem traz as informações ao vivo, direto de Brasília, é o Napoleão. Boa noite. Cumprimentos a você, ao nosso telespectador. Quarta-feira, 11 de fevereiro, a equipe Band Cidade, sempre no acompanhamento na capital brasileira, volta para levar as informações e os destaques que a gente conseguiu acompanhar no dia de hoje aqui no Planalto Central. E nesta quarta-feira, em Brasília, a gente destaca o encontro do comando do Ministério Público Federal com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o relator da PEC da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, União Brasil de Pernambuco. A integração dos poderes em cima do combate à violência no país. O presidente do Conselho Nacional dos Procuradores do Ministério Público, Pedro Maia, falou com exclusividade à equipe Band Cidade.
Bom, é o tema do momento, eu diria que é o grande desafio dessa quadra da história e a PEC vem boa hora. A discussão sobre segurança pública é urgente e traz um tema que está na Constituição de 1988, a dinâmica do crime organizado, as carências dos estados, dos municípios eram diferentes e a necessidade de um pacto federativo, de uma cooperação federativa, a necessidade também de fazer um caminho onde a gente garanta a governança democrática em relação à segurança pública e o Ministério Público como uma instituição fundamental a essa pauta, que atua desde a investigação e caminha também para dentro do sistema de justiça, além das induções das políticas públicas. Hoje o objetivo é dialogar com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, com o deputado Mendonça Filho, relator da PEC 18, a PEC da Segurança Pública, colocar o Ministério Público à disposição do Parlamento brasileiro, à disposição da sociedade brasileira e presente, atuando de forma firme para que possamos construir os melhores caminhos para a nossa sociedade nessa temática fundamental. Agradecendo sempre a você que prestigia a nossa participação direto de Brasília. Reportagem para o Band Cidade de Napoleão de Castro. Obrigada, Napoleão. E no próximo bloco você acompanha o clima de decisão no Campeonato Maranhense ao vivo, diretamente do Nhozinho Santos. Band Cidade volta já.
7h12. Vamos falar agora de esporte. Clima de decisão no Campeonato Maranhense. O Moto e o IAP se enfrentam logo mais às 19h30 no estádio Nhozinho Santos pelo jogo de volta da semifinal. Além da vaga na final, estão em disputa posições nas competições nacionais de 2027. O Moto precisa reverter a derrota por 2-1 no primeiro confronto e entra em campo pressionado. Quem está agora ao vivo no Nhozinho Santos é a repórter Patrícia Santos. Patrícia, conta pra gente como é que está o clima por aí. Isso, Stephanie, de volta aqui do estádio Nhozinho Santos. O jogo vai começar daqui a pouquinho, às 7h30. A torcida já está chegando, já está começando a lotar a arquibancada. O clima por aqui é de decisão, né? Como você falou, as arquibancadas já estão movimentadas. Daqui a pouquinho, o confronto entre Motoclube e IAP aqui no estádio Nhozinho Santos pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Maranhense. Em campo, o Moto precisa reverter a desvantagem do último jogo no confronto de ida contra o IAP, porque o IAP venceu por 2-1 e chega em vantagem no jogo decisivo que garante a vaga para a final. A gente vai ficar por aqui acompanhando um pouquinho desse jogo e quem sabe amanhã a gente traz o resultado desse confronto decisivo pelo Campeonato Maranhense. Stephanie. Isso mesmo, Patrícia. A gente vê aí que é um clima de decisão. E também, nesta quarta-feira, Sampaio se enfrenta no Castelão. Sampaio e Maranhão se enfrentam no Castelão, valendo vaga na semifinal, além da briga pelo título. Os confrontos também são fundamentais nas corridas pelas vagas das competições nacionais de 2027. Quem traz os detalhes é o Felipe Barbosa. E hoje, chegou o dia de conhecermos os finalistas do Campeonato Maranhense de 2026. Equipes concentradas e preparadas para essa quarta decisiva no estadual. No Castelão, às 7h30 da noite, Maranhão e Sampaio fazem o clássico Samará. O quadricolor venceu a ida por 3-0 e pode até perder por 2 gols, que ainda assim avança para a quarta final consecutiva. Mesmo com a vantagem, o técnico Marcinho Guerreiro prega cautela e reforça que ainda há 90 minutos a serem disputados. O comandante quadricolor destaca a importância de manter a concentração nessa partida. A gente sabe que futebol de tudo acontece, né? A gente tem que estar focado, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? A gente tem uma vantagem muito boa, mas a gente sabe que é um clássico, né? E a gente tem que tomar todos os cuidados, a gente se preparou para isso, sabendo que vai ser muito difícil, mas assim, a gente está tranquilo sobre isso. A equipe já no último jogo, nesse primeiro jogo, já deu uma resposta muito grande. A gente está, acho que 4 ou 5 jogos sem pegar gol, e isso é importantíssimo. Então assim, a gente está tranquilo, a gente precisa fazer um grande jogo, ainda falta esses 90 minutos, e conseguir a nossa classificação para a final. Do outro lado, o Sampaio precisa de pelo menos 3 gols para levar a decisão para os pênaltis. A Bolívia querida não tem outra opção senão se impor para conseguir reverter o prejuízo do primeiro jogo. Tem uma montanha para escalar. Pode repetir o placar favorável que conseguiu ainda neste Maranhense, onde venceu por 4 gols. Mas não pode deixar que o adversário marque como da última vez. No Nhozinho Santos, também às 7h30, Motoclube e IAP brigam por uma vaga na final. O IAP venceu o primeiro duelo por 2-1 e joga por um empate. O goleiro Kennedy ressalta a solidez defensiva como ponto forte do Canário da Ilha para assegurar a vantagem. Cara, no dia a dia a gente tenta, rever onde a gente acerta, os pontos que a gente acerta, os pontos que a gente erra, e quando eu chego em casa sempre eu vou tentar rever o jogo, e vejo a minha parte defensiva. Ultimamente a gente está tendo um bom desempenho, uma boa estatística na competição, e eu vou tentar manter esse bom desempenho até uma possível final, se Deus quiser. O Moto terá mudanças forçadas na equipe.
já que o lateral direito Jadiel foi expulso no jogo de ida. A equipe rubro-negra precisa vencer por 1 gol para levar aos pênaltis ou por 2 para avançar direto e seguir rumo ao 27º título maranhense. Além da luta pelo título estadual, as semifinais também são decisivas na corrida por vagas em competições nacionais em 2027, aumentando ainda mais a pressão e o peso de cada lance nessa reta final do Campeonato Maranhense. E o torcedor espera um bom resultado para ambos os lados. Amanhã você acompanha o resultado dos jogos do Campeonato Maranhense no Jogo Aberto Maranhão com Maxwell, a partir do meio-dia, na TV Band, canal 15.1. E essa edição do Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. Desejo a você uma boa noite. Até amanhã. Fique agora com as imagens ao vivo desse jogo. Tchau, tchau.